bastante ampla do mercado como um todo, porque hoje em dia agências de várias naturezas, em maior ou menor intensidade, têm atuação no live marketing, têm atuação com eventos, com práticas que dependem realmente de uma presença física, grande parte das vezes. Então, essa tua visão ampla pode ajudar nesse momento em que as pessoas precisam traçar estratégias para como atuar, o que fazer, diminuir riscos ou os seus problemas, que possam, enfim, vislumbrar saídas, mesmo que sejam paliativas nesse momento, né? Então, vamos te ouvir, você tem feito alguns programas sobre isso, por isso a ideia do convite, né, que você esteve outro dia com grandes nomes da propaganda, e então foi esse o objeto desse convite para falar para nós também. Obrigado pela tua presença, todo mundo aí que nos acompanhou nessa gravação. Vai estar disponível o vídeo logo em seguida para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Você sabe, João Fernando, que eu sou um fã da Liga desde o começo, desde quando você me contou o conceito como um todo, e estou sempre junto de vocês com muito prazer. Muito obrigado. Bom, você quer que eu faça, pelo menos, eu vou dar um overview desse processo todo, né? O primeiro momento nosso lá pela Amplo foi um momento de negação, foi um momento de não acreditar no que estava por vir. Então, não só nós, como existia muita gente ainda imaginando, ainda sem entender muito bem a progressão das coisas. Então, tanto que a primeira iniciativa da Amplo, eu sou amigo do Davi Wipe, né, que quem está à frente, é o coordenador do centro de contingência aí do coronavírus, e acabou sendo infectado. Hoje está aí, está em casa se recuperando. Mas num domingão, eu tomando aperitivo com o Davi, eu pedi que ele fizesse um depoimento, e aquele dia, olha só, isso foi 1º de março. No dia 1º de março, o Davi falava, inclusive, em nome do Ministério da Saúde, dizendo o seguinte: não é necessário parar nada. Quem está planejando eventos, continue seus eventos. Quem está para organizar eventos, continue organizando eventos. Isso foi 1º de março. 1º de março. De março. Dias depois, acho que foi 6 de março, se eu não me engano, João Dória fez uma coletiva no Palácio do Governo aqui de São Paulo, e também reafirmando, olha, hoje não existe qualquer recomendação de se interromper atividades, seja de qualquer porte, eventos e tudo mais. E, então, a primeira coisa que a Amplo fez foi dizer para o mercado: pessoal, não cancele sua atividade, continue a sua vida normal. Mas é incrível como a progressão disso tudo, né, foi avassaladora, e que foi nos atropelando, e logo depois, dias depois, sei lá, no dia seguinte, ou 2 dias depois, o próprio João Dória e Davi Wipe e tudo mais passaram a recomendar isolamento, que foi recrudescendo. Hoje, enfim, estamos no estado que estamos. Então, assim, o que a gente fez como organização, como entidade, foi, antes de mais nada, buscar o máximo de informação possível. Eu depois posso compartilhar com vocês. A gente contou com a ajuda do nosso escritório de advocacia, que é o FAS Advogados, o Paulo Focaccia, e nós fomos fazendo lives e papers tal, para como as agências e os associados podiam lidar com a questão do trabalho fora dos padrões, né? Home office, se dá férias coletivas ou não dá férias coletivas, o teletrabalho, ou seja, uma série de aspectos de ordem trabalhista, como lidar com isso, sei lá, banco de horas, antecipar feriado, uma série de questões que eram cabíveis nesse momento que todo mundo teve que ir para casa, né? Também questões jurídicas com relação a distrato, cancelamentos, como é que se lida com o cancelamento, o que está previsto, o que não está previsto, o que é de
calamidade pública, ou que seja, sei lá, de força maior, ou, enfim, alguns termos jurídicos que são muito raros de a gente colocar, né, na mesa, foram colocados, todo mundo querendo saber como lidar com a perspectiva, e no caso do universo de agências de live marketing, a porrada é maior, porque estamos lidando praticamente com atividades ao vivo, né? Tirando a coisa dos promotores de supermercados, que essa atividade ela não só não diminuiu, como ela aumentou, né? Tirando programas de incentivo, que pode dar certa continuidade, ou seja, do espectro de live marketing, a parte mais evidente, que são os eventos, uma pancada, uma tempestade perfeita, porque todo mundo vinha de 2 meses muito fracos. Janeiro e fevereiro, tradicionalmente, não acontece nada, acontece muito pouca coisa nessa área. E aí, a hora que estava todo mundo pronto para decolar, vem essa porrada, e ela realmente devastadora, assim, né? Para o caixa das empresas, quer dizer, são poucas as empresas que têm caixa para ficar 3, 4 meses sem job dentro de casa, entendeu? Então, houve esse momento que a gente jogou muita informação, a gente teve aí uns 6 informes, entre papers e lives e tudo mais, para orientar como agir, tanto do lado trabalhista, como do lado de contratos, tal, como agir com esse regime de exceção. E entramos em pleitos coletivos, né? Nós assinamos um pleito junto com a indústria de eventos, que foi liderado pela Fora Eventos. Assinamos um outro com a indústria de entretenimento, que foi liderado pela Acontece Rio. E agora, ontem, foi entregue um requerimento onde todas as principais entidades de comunicação assinaram, né? ABAP, FENAPRO, EP, APP, a Cenicom, enfim, todo o universo de comunicação, nós assinamos juntos. Foram requerimentos que foram dirigidos para o presidente da República, para o presidente do Senado, presidente da Câmara e para o Paulo Guedes. Então, esse é o conjunto de ações que a gente está colocando, mas tem uma delas, que eu acho que nesse momento é a principal, que eu queria dividir com vocês, que eu acho muito importante, que é uma interlocução com clientes. Nós abrimos uma interlocução com a ABA, felizmente a ABA foi receptiva, nós estamos conversando com a presidente do comitê de sourcing lá da ABA, e também com a Sandra, né, que é a presidente executiva, e nós já apresentamos a eles uma série de requerimentos, uma série de pontos que a gente queria endereçar, não só no momento agudo da crise agora, como também quando os jobs voltarem. A gente tem aquela máxima que diz, né, não podemos desperdiçar uma crise. Eu acho que a crise, ela agudiza, ela catalisa alguns pontos que são pontos que merecem uma revisão na relação cliente, agência e fornecedores. Por exemplo, prazos de pagamento. Quer dizer, o que nós estamos pedindo para os clientes agora é o seguinte: por favor, na hora que voltarem os jobs, não entre mais com essa história de 60, 90, 120 dias para pagar. As agências não vão ter fôlego para aguentar isso. Quer dizer, considere nas relações, existem alguns vícios nas relações cliente-agência-fornecedores, que a gente pode aproveitar, entre aspas, toda essa agudização para endereçar, entendeu? Por exemplo, as concorrências, né, que sejam mais criteriosas, que você remunere as agências nas concorrências. Ou seja, e se nós tivermos alguns pontos para serem colocados agora, por exemplo, cancelou uma atividade, pague todas as despesas que aconteceram até o momento, dos fornecedores que trabalharam, as horas dedicadas pelas agências, ou seja, pague o que foi feito até agora direitinho. E felizmente isso está acontecendo.
Na maior parte dos casos está acontecendo. E tem o segundo momento, que é o seguinte, olha, não, vocês vão pegar o mercado, vocês vão pegar os fornecedores, os provedores de serviços, totalmente descapitalizados, totalmente fragilizados, né? Então, considere isso. Por exemplo, né, na nossa dinâmica de trabalho, que é própria dos eventos, por exemplo, os clientes delegam às agências o pagamento antecipado, delegam entre aspas, né? Eles exigem o espaço, quando você aluga um espaço para um evento, num hotel, por exemplo, normalmente ou o pagamento é integral antes de acontecer o evento, ou tem um sinal, coisa parecida. E normalmente os clientes falam o seguinte, olha, eu vou te pagar em 90 dias, se vira negão, entendeu? Então, esse tipo de prática, felizmente, ela tem, pouco a pouco, né, ela tem sido objeto de uma revisão por parte de grandes empresas, até por uma questão de compliance, uma questão também de um mercado mais fair, né? Porque, na verdade, a gente está vivendo duas vertentes paradoxais. Uma vertente todo mundo quer gastar muito menos, quer ser mais efetivo nas ações, quer ser mais cirúrgico e quer gastar o mínimo possível e aperta seus fornecedores o máximo que pode. Por outro lado, existe uma demanda, uma expectativa para que todos os stakeholders se olhem por completo, né, que você não sacrifique elos dessa cadeia, e principalmente o elo mais fraco. Né? Eu estava conversando com a presidente do comitê da ABA, e ela me falou, Alexis, vocês têm que levar em conta também que nós, empresas, nós estamos muito, muito ferrados também, entendeu? A presidente do comitê de sourcing da ABA é a head de sourcing do Boticário. Então ela falou, escuta, as lojas do Boticário, grande parte delas, todas elas agora, foram fechadas. Então, o Boticário em si, é claro que é uma mega empresa, é claro que pode ficar 3, 4 meses com um faturamento mínimo que vai suportar, que vai aguentar tal, mas eles também estão lidando desesperadamente com uma situação absurda para os seus negócios, entendeu? Então, assim, mas eu quero que eles entendam que um Boticário, uma Heineken, ou sei lá, essas grandes empresas, elas passam 2 anos sem faturar nada. Uma agência, um fornecedor, esse cara não aguenta 2 meses, cara. Quer dizer, então, assim, o conjunto que nós estamos batalhando primeiro, tem que ter um socorro externo, governamental, para garantir a sobrevivência desses players. Precisa ter. E ela tem que ser mais contundente do que está sendo agora. Porque não basta você dar... Você tem, logicamente, um monte de gente que precisa muito de R$600 por mês para ter comida no fim do dia. Sabemos disso. Mas dar crédito subsidiado para as agências agora, ou para os stakeholders mais frágeis aí da cadeia, tem que ter um governo garantindo esse empréstimo, porque um banco não vai dar empréstimo para uma agência sabendo que ela não vai faturar 2, 3, 4 meses à frente. Então, o governo precisa assumir e dizer o seguinte, dê o dinheiro para esses caras. Se eles não pagarem, eu vou garantir. Ele tem que ser um garantidor disso. Isso é uma coisa que ainda não apareceu claramente. Estamos esperando a economia, ministro da Economia, Banco Central, enfim, quem quer que seja, BNDES, quem quer que seja um garantidor desse dinheiro que seja acessível às agências muito rapidamente. A gente já tem visto muitas demissões acontecendo, inevitavelmente, e como o mercado, de alguma maneira, também já está
um pouco trabalhando num regime de sanfona, né? Que no nosso negócio é muito comum. Você tem um grande evento, você contrata profissionais para atender aquele grande evento, depois são freelas quase sempre, né? São profissionais, são empresas, microempresas e que também estão precisando de um suporte urgente para viver. Então, assim, é um conjunto de coisas que é o seguinte: primeiro, tem que ter um dinheiro do governo subsidiado, senão vai ser uma quebradeira geral. Segundo, tem que haver um entendimento com quem paga a conta, para que ele também se sensibilize com melhores práticas, com formas de lidar com os elos mais frágeis da cadeia. Entendeu? Nós não temos, eu acho que ninguém tem, todos os que eu vi, eu tenho sido um rato de informação de todos os lados, ninguém se arrisca a dizer que nós teremos um período de 2, 3, 4 meses da fase mais aguda, de negócios interrompidos, de tudo fechado. Ninguém dá essa previsão com muita clareza, porque é tudo muito novo, né? Está todo mundo aprendendo. O ciclo da China é da Europa é outro, mas de alguns países da Europa ainda é outro, por circunstâncias e por atitudes tomadas. E aí no Brasil tem essa coisa que vocês estão vendo, né, que tem contradições absurdas entre a visão técnica do Ministério da Saúde e a visão do governo. Enfim, essas coisas malucas que a gente está vivendo, mas, de alguma maneira geral, parece que o Brasil está lidando direito agora, com tudo que está acontecendo. Mas, ainda assim, ninguém tem visibilidade clara. Então, nós temos que nos preparar, temos que batalhar, temos que brigar pela sobrevivência, pelo tempo que for necessário, para que até que o mercado volte ao normal. Eu imagino que no ambiente de vocês seja um pouco menos agudo. Eu sei que se a empresa está sofrendo, a verba de comunicação ela sofre diretamente e tão rápido quanto. Mas, de qualquer maneira, eu tenho visto iniciativa de empresas que estão se comunicando durante a crise, estão se posicionando, estão, de alguma maneira, tem o mercado alimentar que continua super atuante, o mercado da saúde, logicamente, farmácias, tal, também continua bem atuante, e talvez, eu penso que, no caso do ambiente das agências que tem a propaganda que é como principal serviço, talvez não tenha seus negócios zerados, né? No caso de live marketing, a maior parte está parada, parou. Não se faz mais nada que seja de eventos, de ativação que provoque aglomeração, enfim, parou. A redução que a gente tem conversado com todo mundo, e não só no Brasil, mas muito no Brasil, por óbvio, é uma redução de 70%, 80%, pelo menos. 70%, 80%. Claro, quanto mais a atividade necessária, o aspecto presencial, mais absoluto é. Mas, de maneira geral, atinge gravemente. E lembrando, né, atinge gravemente uma atividade já completamente esmagada. Né? Exatamente. Ou seja, sem capital de giro, né? sem capacidade de suportar uma flutuação que já é, de alguma forma, natural da atividade. Né? Então, é muito sério. O Chiesa, hoje, acho que não pode estar, pelo menos não vi ainda que tenha entrado, mas o Chiesa esteve a nosso pedido com a Sandra na aba. Eu acho que uma das coisas que
de nossa parte, tentando estimular e, eventualmente, da parte da Ampro e do que foi a FENAP, nos contatos que você mantém, ainda de lá e tal, eu acho que está faltando a aba ter uma base representativa maior. Ela está muito concentrada só em grandes anunciantes, só nos grandes praças, e ela perde a capacidade de interlocução com essa atividade, que enfim, desse ecossistema todo que todos nós fazemos parte. Então, Fernando, você tem toda a razão, tanto é que a gente já decidiu que, além dessa interlocução, que ela é mais com os grandes players, né, os grandes anunciantes, via aba, a gente vai fazer um manifesto com o mesmo conteúdo que está entregue à aba, para espalhar isso e até entregar na mão dos nossos associados para que eles apresentem posicionamento, vamos dizer assim, a solicitação de melhores práticas para os seus clientes, como um posicionamento formal que a Amplo faz do mercado como um todo. Então, você tem toda a razão. A aba, ela atinge lá em cima, ela tem 200 e poucos associados, que são as maiores empresas do Brasil, né, entre eles, mas nós temos que pensar no resto do Brasil, os pequenos, que também haja essa sensibilização. Até porque a base, pensando até em mão de obra, a base da mão de obra está justamente espalhada por uma fatia do mercado muito mais ampla do que os grandes players. Senão, vai ser uma quebradeira, um desemprego imenso. A gente tem ouvido coisas de uma dimensão realmente bíblica de impacto, né? Então é importante ter isso, né? O Casarré também aponta aqui, a aba só tem 140 membros. 140? Caramba, eu estava com um número ainda de 200 e pouco, acho que teve... Não, é uma coisa... Realmente está faltando interlocução da cadeia, né? Não adianta... É uma cadeia que só tem comando, quase não tem base para poder articular ou realmente representar. Esse é o grande problema no caso das agências de maneira geral que eu identifico, porque está faltando com quem dialogar. Bom, a Amplo está com 250 associados aproximadamente, e a gente tem tido voz assim, na parte do que diz respeito a live marketing, principalmente na área de eventos e ações promocionais de maneira geral. A gente consegue expressar uma certa visão mais ampla, entendeu? Não só de uma elite, né? Você, em relação à FENAP, o quanto ela é espalhada geograficamente no Brasil? Como... A gente está em aproximadamente 15 estados. Eu estava iniciando um processo para a gente ter pelo menos uma liderança em cada estado brasileiro. A gente vai dar andamento a esse processo, mas, enfim, o último mês eu não fizemos outra coisa senão apagar e tentar ajudar aí o Silvio está conosco aqui. Silvio também é um dos diretores da APP. E o que você tem da tua parte aí ouvido, Silvio? Alguma coisa para acrescentar aí, que o Alex vem dizendo? Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã discutindo esse assunto. O que acontece no mercado publicitário, o Alex até conhece mais do que eu, mas a gente sabe que na parte de agência, a maior parte são de agência pequena e médio porte. E elas realmente estão sofrendo bastante porque os seus clientes, justamente por não saber o que iria acontecer, esse apagão que nós tivemos aí no início da primeira quinzena de março, em função de tudo isso que está acontecendo, a primeira coisa que eles fizeram é cortar qualquer investimento de comunicação, né? Eu tenho situações de clientes do setor digital que, inclusive, tiveram clientes que são bancos que pediram para reduzir o FII,
que é uma congruência completa no nosso setor, né? Que é um mercado que talvez os bancos que mais vão se beneficiar no médio prazo, né, com a situação, pediram para negociar a FII por causa da situação. Então, existe, de fato, uma situação econômica realmente que inspira muito cuidado, mas existe também muito oportunismo por parte das grandes empresas que poderiam estar apoiando suas agências, apoiando seus prestadores de serviços, nesse momento de crise, como foi no plano Collor, que muitos veículos, muitas empresas de grande porte acabaram apoiando suas agências, até antecipando recursos para que elas pudessem sobreviver. Claro que foi um outro momento da economia, um momento muito peculiar nosso, mas que teve esse movimento. E o que nós estamos percebendo agora é que está faltando esse movimento, está faltando esse pensamento em cadeia, que você muito, o Fernando fala disso para a gente, né? A gente pensar em cadeia, né? E não, claro que a cadeia se beneficiando, todo mundo se beneficia. A gente está faltando essa interlocução, nossa interlocução com o governo, que agora seria o nosso principal incentivador, né? O governo que deveria estimular está numa letargia. Está faltando decisão, existe muita conversa de imprensa, mas pouca prática. A gente entra no site do BNDES e não tem nada sobre coronavírus, nada prático, né? Só diz assim, daqui a 15 dias, né, em breve estaremos publicando as regras. No momento de crise, nós devemos ter um comitê de crise do governo para que pudesse tomar as decisões de uma maneira muito rápida, né? E porque a gente precisa desse apoio do governo agora, né? E a gente vai precisar também depois. Eu até estava falando agora no bastidor aqui com o Casa, a gente está falando muito das ações que precisamos tomar agora, nesse momento, que a gente sabe quais são elas, né? Se você não tem dinheiro, você tem que cortar a tua estrutura de custo, renegociar teus passivos. Isso é uma regra básica de sobrevivência. Mas como será depois da crise? Principalmente o setor de eventos, que o Alex está representando, vai ter que repensar essa história. Agora estava vendo uma notícia sobre a prorrogação do Festival de Cinema de Cannes, né? Então, será que esse festival vai fazer sentido daqui a 4 meses, 5 meses? Como que vai ser esse mercado? Esse mercado vai estar falando sobre o que, afinal de contas? Daqui o mercado de cinema, por exemplo, vai estar completamente quebrado. Nós já estamos quebrados há 1 ano e meio por causa dessa inoperância do governo com relação ao audiovisual, né? Mas como será esse mercado depois dessa crise, né? Então a gente vai ter que realmente nos unirmos, discutir profundamente essa relação anunciante, agência, porque não é uma relação ganha-ganha. A gente sabe disso, né, Alexis? Eu vejo que participa das concorrências, são poucas empresas que pagam para as agências participarem de concorrência, e às vezes você participa de uma concorrência, tem 20 agências participando, é um absurdo, né? Claramente não há uma escolha definida, há um pregão de preços. Então toda essa discussão depois da crise vai ter que ser repensada. Então o mercado realmente está sofrendo muito por conta dessa surpresa que pegou todo mundo. A gente vinha se preparando para aquilo, a gente sempre está se preparando para uma crise, né? Mas essa pegou todo mundo de surpresa, pegou inclusive o governo claramente está batendo cabeça. A gente vê nos discursos completamente que não estão alinhados, né? O governo fala uma coisa, a Ministério da Saúde fala outra, a economia apoia o isolamento, e o governo diz que vai tomar decisão e não toma decisão. Aí você vê um live do presidente do BNDES no domingo, dizendo que já todas as possibilidades já estão discutidas e que só falta agora eles publicarem as regras, e nós estamos na terça-feira, faz 24 horas. Numa crise, 24 horas é muito tempo, né? Significa demitir gente, perder negócio. Então, acho que falta esse apoio, efetivamente, do governo, a gente sabe disso, mas a gente precisa discutir com as empresas, os anunciantes, quem investe em comunicação, como que vai ser a nossa relação depois da crise. Eu acho que essa é a pauta que mais me preocupa. Também concordo, viu, Silvio? Eu concordo com isso, e eu não sei se você estava aqui no grupo quando eu comentei, essa interlocução com os clientes e posicionar isso com muita clareza para quem paga a conta
a gente aproveitar a parte mais aguda das nossas relações para tentar endereçar melhores práticas que sejam estabelecidas, não numa crise, mas que sejam estabelecidas para que seja fair com todo mundo, para que todos os stakeholders estejam jogando um jogo ganha, 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 ganha. Assim, o jogo hoje é perder um pouquinho menos, perder um pouquinho menos, perder um pouquinho menos, entendeu? Então, sem dúvida, eu acho que as agências caíram na sua própria armadilha. Eu acho que tudo isso acontece porque algumas agências foram quebrando as regras ao longo do tempo. Eu acho que todos nós temos que fazer esse meia-culpa, porque para pegar mais clientes, as agências abriram mão de conquistas que eram conquistas únicas, né, no mundo, e agora, no momento em que o jogo é um pega para capar, sobra para o mais fraco, né? Sobra para aquele que já está fragilizado, como você muito bem colocou. As agências já estão muito fragilizadas, com toda uma crise financeira que se dura 4, 5 anos, né? Todos já estão com downsizing, já estão com seus sistemas todos, de alguma maneira, bem fragilizados, e aí vem a pá de cal, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Quem estava conosco, o Patrício estava com câmera agora, se o Patrício estiver aí ainda, chamar, Casaré. O Patrício é um dos diretores da ABNC, que é a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas. Ô, Patrício, ligado à Fiesp. O que se fala na Fiesp? Patrício, o que você tem escutado sobre medidas, perspectivas? Seria bom esse lado industrial também dar a voz da graça. Vai lá. Está sem som, Patrício. Vou autorizar o som. Não. Ainda sem som. Abaixo de você tem um botão, tem um de câmera e outro de microfone. Não, está algum problema. No sistema está habilitado áudio e vídeo. Tá. Bem, Patrício, enquanto você então vê se consegue resolver o problema técnico aí, era legal a gente ouvir um pouco regiões diferentes. É bom até para o Alexis também ter essa perspectiva. Quem está aqui, o Joca, Paraná, o Marcos Vilas Boas, Juiz de Fora, Neto também está aqui, de Franca, o interior, a Regiane, Piracicaba, Vanessa também de Minas, de Poços, enfim, temos aí regiões diferentes que seria interessante, quem puder falar, fala pelo chat aqui, e a gente puxa a câmera ou liga a câmera. Conseguiu, Patrício? Não. Problema, alguma coisa do som. Joca, pedir câmera do Joca, caso pode tirar a minha, bota o Joca. Um minutinho. Eu só vou, Luiz Fernando e Casarré, eu só quero que eu preciso, daqui 9h45 aproximadamente, eu entro na sala, tem um outro evento desse tipo também que vai... Então, um complemento. Eu queria eu ia ver a perspectiva aí de outras regiões, mas então vamos fazer o seguinte, a gente inverte, depois continua. Patrício? Será que dá? Você me escuta? Agora, só vou pedir uma coisa só para o Alexis, aí você fala, Patrício, por favor. Obrigado. Alex, fora todas essas discussões da entidade, enfim, representando os interesses de todos aí, termos práticos,
qual é a recomendação do que as agências fazerem nesse momento? Eu vi que você, em determinado momento, você abordou de nunca cancelar, só adiar, né? Enfim, coisas, às vezes, pontuais que podem ser úteis. Você teria alguma coisa aí para... Eu acho que seria o seguinte, nas negociações que tem com seus clientes, procurar sempre, quer dizer, os cancelamentos aconteceram, estão acontecendo, alguns adiamentos. Eu acho que no momento do adiamento ou do cancelamento, tentar obter do cliente alguma certa garantia de que alguma atividade será feita no lugar. Ou a mesma atividade que era para acontecer em março, abril, ela ser shiftada para o segundo semestre, ou 2021, mas que, de alguma maneira, um sinal seja respeitado, um pagamento, algo que garanta que essa atividade existirá no futuro. A outra coisa que também é uma reivindicação nossa, junto ao pessoal da ABA, e também está colocado no nosso manifesto, é que privilegia a agência. Se você cancelou uma atividade que estava para acontecer tal, e que ela vai ser cancelada, ela não consegue ser adiada, sei lá, porque não consegue ser feita em outro momento, porque era para ser naquele momento. Que você, de alguma maneira, privilegie essa agência envolvida, os fornecedores envolvidos, numa segunda atividade que vier a acontecer no futuro, que isento de concorrência. Entendeu? E eu sei que eles têm problemas de compliance, que eles têm suas regras, que tem que fazer concorrência, o pessoal de sourcing é cheio de compliance lá, né, que não pode privilegiar um fornecedor em detrimento de outro, enfim, mas estamos vivendo um momento de exceção. Então, a nossa recomendação é que procure tirar dos clientes pelo menos algum comprometimento para o momento que a coisa voltar. Né? Isso, o que dá para fazer a agência. Né? Outra coisa também é tentar encontrar jobs alternativos, né? Usando recursos. Por exemplo, eu vou entrar num evento daqui a pouco, às 10 horas, que é um evento que tem até ontem à noite tinha 1.200 inscritos. Ele é feito numa plataforma de evento híbrido, né? Ele vai ter 2, 3 moderadores no Rio de Janeiro, e eu vou estar entre os debatedores e falando para 1.200 pessoas. Eu não acho que isso resolve a vida, não, sabe? Eu acho que a atividade presencial, o que acontece, ela vai muito além de passar um conteúdo pura e simplesmente. Eu acredito muito que o nosso mundo é híbrido, ele não nós vamos ter um aumento de virtualidade, mas ainda tem muito valor você ter um corpo a corpo, você ter envolvimento entre as pessoas mais rico, né? Acho que isso vai continuar sendo muito importante para nós como seres humanos mesmo, né? A gente consiga conciliar a vida virtual com a vida física, senão todo mundo vai pirar aqui olhando só para telas, como nós estamos fazendo nos últimos 15 dias aqui, ficar olhando só quadradinhos aqui, né? Não que vocês não sejam interessantes, mas daqui a pouco eu vou olhar um monte de quadradinho, e às 11 tem outra, com o pessoal daí de Rio Preto, Casa M, não sei se vocês conhecem Casa M, o pessoal do interior conhece. E eu vou ter um papo desse às 11 horas da manhã também, lá com a Gisele, e vai ser via Instagram. Um bate-papo desse tipo também. Então, cara, a vida não pode ser isso, a vida não pode ser esses quadradinhos numa tela, entendeu? Eu quero dar um abraço no João Fernando, quero dar um abraço no Silvio Soledade, eu quero dar um abraço no Casaré. Eu acho que a gente tem muito mais além do que só passar um conteúdo por uma tela, entendeu? Legal. Bem, Alex, eu queria te agradecer muito, eu sei que você tem essa série de eventos. Por enquanto, eu acho que o que a gente tem que fazer das plataformas, esses quadradinhos, é que eles não sejam uma muleta, mas sejam um instrumento para multiplicar essas outras possibilidades reais que logo teremos em breve. Ou seja, que ela funcione como liga, como encurtamento das distâncias,
mas que as pessoas compreendam que realmente a vida é múltipla, né? E que toda essa tecnologia não veio para substituir, mas veio para aprofundar as relações. Então, muito obrigado, Alex. Vamos ouvir o Patrício. Patrício, então, Gente, vou pedir licença, então. Agradeço o convite. Um grande abraço, até a próxima. Desculpe ter que correr um pouquinho antes. Obrigado por ter encontrado a agenda para a gente. Muito obrigado, muito nos honra. Alexis, um abraço e fica um vale-abraço presencial assim que possível, tá? Beleza. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Patrício, então, como está dizendo, a BNC, Associação Brasileira de Castanhos, e com muito vínculo com a Fiesp. Era bom te ouvir. Ok, bom, agradeço o convite. Bom dia a todos. Antes de mais nada, só quero deixar claro o seguinte: participo de algumas reuniões, escuto uma coisa aqui, escuto uma coisa ali, mas não sou porta-voz de nenhuma das entidades. Mas claro, traz um pouquinho do Primeira notícia que tem é que a Fiesp entrou com uma ação contra a Fazenda Estadual, um habeas corpus para não pagamento do ICMS pelos próximos 90 dias, escalonando para frente. Então, essa é uma ação concreta, mas que vem reforçando exatamente o que a gente percebe. E o que se percebe é que, não sei, aí opinião pessoal minha, não sei se por conta das pressões que estão existindo de vários lados, o que o Silvio colocava da necessidade de um comitê de crise para poder resolver as questões e ter uma voz só que fale, não vem se encontrando isso. E isso é o que mais está, na minha opinião, dificultando e também possibilitando que surjam mais marolas, mais confusão, porque falta essa situação. A informação que eu tenho é que já foi solicitado para o Banco Central que ele desenvolva um sistema qualquer para que garanta ele, Banco Central, os financiamentos, o capital de giro para as empresas de pequeno e médio porte. Isso que é fundamental. As grandes, de uma maneira ou outra, se viram, as pequenas é que pagam pato. O dinheiro foi liberado pelo governo, houve uma reunião. No domingo eu recebi trechos de uma reunião da Fiesp com o Ministério da Economia, onde foi referendado e voltado a comentar todas as ações feitas para liberar o crédito. O dinheiro chegou nos bancos, mas não chegou para quem precisa efetivamente. Então, o governo estava sensível e dizia, o ministro dizia nessa live que eu assisti a uns pedaços, que até o final dessa semana tudo isso deveria ter sido equacionado, ou deve ser equacionado, sendo as situações. Não só isso, como também a suspensão dos pagamentos ou a prorrogação dos pagamentos dos impostos por 90 dias. O pleito da Fiesp é que esses impostos federais sejam pagos a partir de janeiro do ano que vem, em 12 parcelas mensais. Também se inclui nisso os parcelamentos do refis, porque o refis, se você atrasa 3, você perde o direito. Então, também entrar dentro dessa história. E palavras do ministro dizendo, claro, o refis faz parte, quer dizer, também estaria entrando dentro dessa situação. E foi colocado nisso a grande preocupação com a segunda onda, que, na opinião deles, é maior que a primeira. O coronavírus vai trazer uma devastação, vamos assim dizer, mas a segunda, que é a crise econômica, se não forem tomadas medidas, vai ser pior do que a primeira. Então já começa a existir essa situação, a sensibilidade do governo para cima disso é real, percebe-se, pelo menos pelas falas que me chegam, é que existe um grupo bem intencionado, querendo trabalhar com ações favoráveis às empresas, e tem alguma coisinha que em algum canto está segurando. Ninguém fala, só quem estiver mais perto é que vai poder perceber. Mas anda. O que a gente percebe é que, de alguma maneira, as ações estão chegando, não são as melhores, não são as ideais, mas alguma coisa vem vindo.
Então se caminha um pouco nesse sentido de se ter um gabinete de crise ou alguma coisa nesse sentido. Obrigado, Patrícia. Eu queria dar uma perspectiva de tempo só do quanto a ajuda. Vamos nem chamar de ajuda, porque ajuda parece que é favor, né? O governo tem obrigação, né? O governo somos nós, né? As pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, ele tem a obrigação de responder às necessidades da sociedade. Aqui na Europa, de maneira geral, né, eu vou falar pela Suíça especificamente, eu tive hoje pela manhã aqui na Suíça uma dessas reuniões também, onde participou gente dos governos cantonais. São 3 ajudas governamentais, onde os bancos são exclusivamente intermediários, ele simplesmente viabiliza, ele é a torneira, né? Quando você se inscreve, existe uma plataforma online de inscrição, você faz a inscrição para as suas necessidades, o governo te pede para que você fale com o seu banco, que vai estar em 24 horas com a resposta se aquela empresa tem direito àquilo ou não. É feito um depósito automático na sua conta. Com que perspectiva de prazo? Perspectivas de pagamento sem juros, de 18 meses a 5 anos. Olha a perspectiva de prazo que já se fala. Por quê? Porque existe exatamente essa visão de que virá a segunda onda, que não é o vírus, mas o efeito do vírus, que é inevitável, né? E que ela vai ter, essa segunda onda é uma onda mais longa, não é apenas mais forte, ela é mais longa, ela vai implicar em uma série de necessidades de caixa para as empresas poderem existir, não é simplesmente dar resultado, poderem existir. Então, a perspectiva de longo prazo é muito importante. Então, todo mundo que tiver representatividade tem que enxergar com essa perspectiva de que o prazo vai ser longo, que vai ser necessário um suporte mais extenso do que pura e simplesmente uma ajuda na ponta do consumo. Toda vez no Brasil se pensa na ponta do consumo. Tem que existir alguém que produz, alguém que distribui, alguém que entrega, né? E evidentemente, alguém que promove com que tudo isso funcione, que é o caso das agências. Então, é muito sério a perspectiva, não é de curto prazo. Eu queria muito reforçar essa visão que a gente tem aqui, tanto aqui fora, do como se está se enxergando na linha do tempo. Tá? Mas eu queria ouvir, vou aproveitar o Neto, que está aí com câmera, está com microfone, Neto? Não, está sem microfone. Agora eu estou. Isso, pronto. Neto, como está aí no interior de São Paulo, o que você tem ouvido? Você também tem muito vínculo com a Associação Comercial de Franca, você junto com o Fábio pela Associação Comercial de Ribeirão Preto. Como ficou a reunião? Você disse que teve uma reunião anteontem, né? Sim. Bom, existe 2 movimentos. Um movimento, até por ser ano político, há muita cautela das entidades, né? Para que não se acredite para elas, pós tudo isso, né? A inatividade econômica, né? Então, assim, elas apoiam neste momento a inatividade, mas há um movimento delas, de ambas, para que tenha um plano, indiferente qual seja, um plano de atividade econômica, né? Assim, a gente talvez, como foi dito aqui, né? Talvez a gente está trabalhando dia a dia. Então, agora o que fazer, são as partes, só para falar que é de São Paulo, a gente está com o Silvio trabalhando conosco aqui, né, Silvio? Tem o São Paulo Desenvolve,
a gente está pleiteando recurso através dele, tá? É 103. É bom falar um pouquinho sobre isso, porque as outras agências podem até buscar, às vezes não sabe de alguns estudantes que existem disponíveis aí, Sim. além da ajuda deste momento governamental. Sim, no estado de São Paulo tem o São Paulo Desenvolve, que é um site, é um programa, tem um site, você se cadastra, eles pedem toda a documentação, é um pouco burocrático, como deve ser, né? A gente está falando de dinheiro, mas a gente está evoluindo no processo, juros de 1,03 ao mês, carência de 9 meses, até 48 meses para pagar. Então, não é o melhor juro, mas é o melhor que a gente tem, pelo menos até hoje, né, neste momento. Pelo menos que eu tenho acesso. Então, voltando, existe um movimento, tanto da atividade de ontem, eu vi tanto de Ribeirão quanto de Franca, que existe um plano de retomada, não um plano de abertura e as atividades voltem, mas assim, que exista um plano, porque daqui a pouco pode voltar, mas precisa se preparar, aí anuncia de um dia para a noite, até a indústria se preparar para isso, né? Como que vai ser? Vai ter que ter EPI, vai ter que ter uma distância, assim, precisa se criar um plano porque isso não deve terminar em 30, 60 dias. Isso eu não falo para os clientes nossos, mas assim, a gente tem uma previsão de estar em setembro com problema de epidemia ainda, né? Assim, é um país muito grande, a gente nem entrou ainda no pico, né? Falando de Brasil, então a gente sabe aí que são 90, 120 dias. Os casos aí, uma previsão para isso, né? Então, há uma pressão das associações, não para que abra e saia todo mundo correndo trabalhando, porque o ministro da Saúde nesse ponto é muito claro, ele é muito didático, né, na forma que ele esclarece os porquês, mas que vá criando esse planejamento para que quando voltar, a gente não seja pego de surpresa, um exemplo, e eu não consiga funcionar, porque eu não acho o álcool em gel para comprar, um exemplo, uma coisa muito simples, né? Então, que eles criem um planejamento, porque ficar falando que vai fechar, a gente sabe que vai fechar até dia 8, dia 7, a gente sabe que pode ficar fechado até dia 30 de abril, a gente sabe, mas beleza, e aí quando voltar, quais são as condições sanitárias aí que eles vão exigir, ou adequadas, não exigir, porque a gente tem que também ter cuidado com a equipe toda, né? Mas para que a gente vá se preparando, vá ajustando a nossa estrutura para essa atividade. A gente aqui nem sofre tanto, eu acho que as agências nem têm sofrido tanto, a gente já estava em Dropbox, enfim, já estava, né, o home office, na verdade, ainda é desconfortável mais pela infraestrutura mesmo, né, da cadeira e tal, que não é nada perto do que a gente está vivendo agora, mas os nossos clientes querem, comércio, indústria, querem uma posição mais clara de se volta, quando volta e que precisa se preparar para voltar. Às vezes tem indústria que vai ter que repensar o modelo de planta dela, porque pode também ficar mais 1, 2 anos com isso, né? Então, assim, talvez essa é a pressão das entidades aí que eu fico vendo. Da nossa parte, eu fiz o comentário dos sindicatos, nada contra, mas a gente está com um plano bem traçado, o Silvio ajudou muito a gente, e vem ajudando, né, Silvio? E ajudando no sentido muito, né? Eu acho que o Silvio e a Carla, que é a parte financeira da agência, nunca apareceu na história, né? Sempre o povo acho que ficava olhando para quem cuidava da área administrativa e falava assim, o que essa pessoa faz, será, né? E mais do que nunca agora são protagonistas aí do momento, né? Mas existe um exemplo, para mim, dentro de tudo, além das atividades do governo, a gente entende, eu não estou fazendo nenhuma defesa ou crítica, mas eu imagino a complexidade que é dentro de um Brasil tão burocrático como foi a vida toda, isso não é de um ano para cá, chegar dinheiro rápido, né? Assim, né? Quando estava bom já era difícil pegar dinheiro, você imagina quando está ruim, né? Então, eles estão, minha sensação é que o governo está batendo cabeça, é uma crise séria, então há sim uma tensão, mas eu tenho a sensação que ele está tentando, né? Assim, ele vem se mostrando, talvez o discurso vem primeiro do que
a concretização, mas a sensação que eles estão se colocando, se despindo, né, de tudo para tentar superar. O que eu falei dos sindicatos é porque, assim, uma das coisas que poderia acontecer são os acordos entre colaboradores e empresas. Eu imagino que todas as agências que eu conheci na Ligue têm uma relação muito próxima com os colaboradores, né? São agências pequenas, são empresas de 10, 15, 5, 20, 25 colaboradores, então você conversa diretamente com todos. Então, e a gente sente que os colaboradores estão dispostos a fazerem acordos. A gente fez acordos incríveis, tem pessoas que nos surpreenderam, só que a gente precisava agora do sindicato, pelo menos, atender um telefone ou responder um e-mail para nos dar um respaldo para que isso depois não vire uma 10ª onda, pós isso vire uma grande movimento trabalhista. Aí passou a crise, a gente saiu lá, né, os cacos, mas juntamos e levantamos de novo, e aí a gente começa a ter um programa trabalhista, e os sindicatos simplesmente não aparecem, não respondem, não atendem telefone, eles simplesmente mostram porque eles estão sendo extintos do mercado, né? Eles, nesse momento, junto com o governo, junto com todo mundo, eles eram peças que precisariam agora, eu não estou falando apoiar a empresa, minimamente fazer o que é de obrigação deles, que é validar os acordos coletivos, e simplesmente assim, ó, não é que eles estão falando não, eles nem atendem os telefones, né? Então, porque se a gente tivesse, na minha opinião, uma liberdade, enquanto eles estão tentando achar meios desse dinheiro chegar, e se tem dinheiro, e para quem vai esse dinheiro, se já desse autonomia para a gente, falar diretamente com o colaborador e achar acordos, acho que já resolveria 30%, 40% dos problemas. E a gente está tendo que fazer acordos ilegais, né? Então, assim, isso é um estímulo à ilegalidade, e isso pode depois trazer um dano que a gente não sabe também. Se vamos falar que a gente consiga, dentro do nosso plano, a gente está 70%, vamos falar assim, certo que a gente estará vivo em 2021, né? Estou bem otimista. Só que aí chega em 2021, eu começo a ter, porque o caixa da empresa vai ser utilizado no projeto, né? Então aí a gente começa a ter problemas trabalhistas. Eu tenho só colaboradores de 12 anos, de 8 anos, né? E aí isso pode quebrar a gente lá na frente. Então, minha crítica ao sindicato, não sei se tem alguém que está próximo a eles, é pura e simplesmente pela omissão, né? Nem pela incapacidade ou pelo para falar com as nossas equipes. Eu tenho certeza que a maioria dos gestores são muito empáticos, são muito próximos, conhecem a vida, sabe quem é pai de família, sabe quem é tudo, né? Se a gente pudesse fazer acordos coletivos, acho que já resolveria uma grande parte dos problemas, né? A gente já não precisaria ficar pensando se manda embora ou não, a gente já teria, assim, a decisão, então, vocês ficam trabalhando dentro dessa condição, tá bom para você? Tá bom para nós também, e segue o barco. Como o meu cliente está fazendo comigo, né? O contrato agora foi para a gaveta e ele está aqui, ó. Vamos conversar? Então, a gente, se tivesse eu tô falando porque se tiver um movimento das entidades aí, que seja também via sindicato, porque isso talvez, na minha opinião, era uma ferramenta muito, muito importante. O que aconteceu, o Mário Moisés, ele falou com um dos diretores da Organização Internacional do Trabalho aqui em Genebra, que é brasileiro, e um dos argumentos é que os sindicatos estão tão absolutamente subdimensionados por causa da falta da contribuição sindical também, que eles não atendem muitas vezes porque não tem mais gente para atender. Não é que eles botaram o telefone no gancho ou não tem que responder, não responde o e-mail, não tem quem responda o e-mail muitas vezes. Tá? A
falta de infraestrutura atingiu, no caso do Brasil, estava se referindo, atingiu tão gravemente nos últimos poucos anos que não tem material humano para sair das necessidades que tem. Eu acho que é interessante essa perspectiva também, porque está todo mundo apanhando aí. Selma, como vai, Selma? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Você está em BH ou você está em Montes Claros? Olha, a minha agência, ela fica em Montes Claros, né? Sim, mas eu moro em Belo Horizonte. Você está em BH agora? Estou em BH agora. Qual a tua perspectiva aí, como está em Minas Gerais, como estão as coisas? E depois eu quero ouvir Marcos, também queria ouvir você mais sul de Minas, estamos aqui com a Vanessa também, enfim, que puder dar a perspectiva de outras regiões. A situação no norte de Minas não está diferente de nenhum lugar, né, nesse mundo, mas eu falo assim, o Neto estava falando de associação, a gente também trabalha com a associação comercial, né, do norte de Minas. Tem uma feira grandiosa lá, que é a Feira da Indústria do Comércio, que ela acontece em setembro. Então, assim, tudo não é cancelado, né, adiado, parado. Então, assim, porque a captação de patrocínio para a feira, bancos que entravam, né, porque a indústria e comércio envolvido, então bancos sempre tinha captação de patrocínios, então, nossa, parou tudo. Então, assim, a situação, ela está bem crítica, né, a minha agência, né, eu vim morar em Belo Horizonte, porque nós precisamos atender muitos clientes aqui em Belo Horizonte, e, para minha surpresa, como é surpresa para todo mundo, está muito ruim, contratos cancelados, muitos adiados, e eu falo que, assim, a sorte nossa é que a gente sempre trabalhou no formato home office, né, antes a gente estava com 15 colaboradores, hoje a gente está com 9 apenas, mas não foi difícil para a gente migrar, para a gente sair, né, de trabalhar na estrutura física para estar trabalhando home office também, porque a gente já fazia esse trabalho. Eu até te falei há uns anos atrás da Eclipse, né, que era um software que o Marcos, né, o pessoal da República de Juiz de Fora que nos indicou. Então, assim, a gente tem essa facilidade de, quando precisou trabalhar home office, a gente tem nossa estrutura física, mas a gente já foi super simples para trabalhar em casa pelo suporte que a gente tem do nosso software. Mas o que a gente está vendo, eu estou estudando, eu comprei até agora o programa 6 em 7 do Érico Rocha, porque eu acho que eu preciso, nessa quarentena, estudar o máximo que eu puder, trabalhar, João, a mídia digital, entendeu? Porque, assim, o que vai ter de faturamento para minha agência nesse momento, algumas redes sociais que a gente trabalha, é mínimo, é pouquíssimo. Mas eu estou conversando com muita gente, inclusive com a pessoa lá do Paraná, de Cascavel, né, o Vinícius. Então, o que está bombando mesmo, ele falou assim, eu não estou dormindo, eu estou dormindo 3, 4 horas por noite, porque, assim, está uma loucura de tanta demanda, de tanto trabalho. Então, isso me abriu muito a cabeça, falei, nossa, a gente tem que realmente focar na questão da mídia digital. Eu acho que esse é o caminho, essa vai ser a nossa salvação, entendeu? Então, assim, não vamos sobreviver disso no momento da minha agência, porque a gente não estava preparado para isso, né? Mas eu acho que o caminho é realmente esse. E a gente está buscando alternativa como todo mundo. Então, se o FGTS teve uma prorrogação para você pagar em agosto, a minha agência hoje ela está com imposto simples, a gente começa a pagar a partir de outubro, né? Bancos caem com propostas de pagamento de salário, igual esse mês a gente tem como pagar folha. Nosso caixa está tranquilo de pagar, mas eu não sei como vai ser o mês que vem. Então, eu já tenho que buscar essa alternativa. Então, em termos práticos, a nossa realidade de agência, de mercado, é essa, viu, João? Então, eu acho que o foco agora é aproveitar a quarentena para estudar, entendeu? Para mudar. Nada será como antes, entendeu? Essa tua frase é ótima, senhor. Nada será como antes. A gente tem que... eu acho que é pouco há o que fazer, não sei, pressionar e aproveitar eventuais instrumentos que existam aí, sejam aqueles vinculados ao Covid, seja aquele que o Neto citou agora há pouco, no caso do Estado de São Paulo, devem existir
instrumentos em Minas, no Paraná e tal, mas com certeza são coisas que são muito pontuais. O fato é que nada voltará ao que estava. O que estava primeiro não estava bom, em primeiro lugar. Então, temos que aproveitar para uma mudança de perspectiva e de negócio, de atuação. A gente insiste com as agências há muitos anos sobre a diminuição das estruturas físicas, dos custos fixos, gravemente. Eu acho que agora tem que usar este aprendizado, essa nova cultura, existem N instrumentos, plataformas, então, que podem permitir viabilizar uma operação mais ágil, mais dinâmica, muito menos dependente de uma atuação tradicional como vinha ocorrendo. Nós saímos de uma casa de 20 cômodos, né, em 2017, para uma sala de 40 metros quadrados em 2018. O nosso contador falou: Selma, não faça isso, a sua agência é vitrine, você vai fazer isso e você vai ser denunciado, vai ter problema e tal. Aí eu comecei a trabalhar caladinha, peguei um design, falei: olha, o mais complicado que eu tinha, você vai para casa. E aí, isso em 2017. Final de 2017 foi regulamentado o teleserviço, né? Final de 2017. Então, 2018 foi aquela loucura. Nós mudamos de umas casas de 20 cômodos, né? A gente estava ali com quase 20 funcionários. Nós migramos para uma sala de 40 metros quadrados, onde fica meu sócio, que é diretor de criação, fica a menina do atendimento e a menina da mídia, entendeu? Só os três. E tem um espaço para sala de reunião, né? Então, assim, igual eu falei, nossa, depois disso, por que eu vou morar em Montes Claros? Né? Eu sempre gostei de morar em BH. Então, não tem mais essa necessidade física. Minhas reuniões, elas são através de Zoom, elas são através de Skype. Tem cliente que não tem, vai para o WhatsApp, vai para o Messenger, eu me viro. Entendeu? Então, eu estou repensando a forma da publicidade. A publicidade, ela realmente está mudando assustadoramente. E se nós não acompanharmos, se nós não estudarmos, não pensarmos diferente, a gente não vai sobreviver nesse mercado, não. E eu estou aproveitando essa quarentena, estou trabalhando, porque a gente tem demandas ainda de mídia digital, mas eu estou focando meu tempo para estudar, exclusivamente estudar. Legal, obrigado, Selma, pelo relato. Joaquim, vamos ouvir como as coisas estão por aí. Você mexe bastante com o meio digital hoje em dia, é bom te ouvir. Depois, Vanessa, se você puder também entrar com câmera, que te ouvir aí da tua região também, tá? Joaquim. Está sem som. Deixa eu tirar o microfone, que a gente está, nesses tempos de viver no Zoom, a gente está com o microfone do telefone numa orelha, com o telefone do call na outra, e com o aparelho fixo na terceira mão. Realmente, sim, primeiro acho que a conversa é válida, reforçar alguns pontos que os caras falaram antes da gente e comentaram. É a hora de se aproximar, é hora de tomar cuidado com oportunistas. Eu estou com muita raiva de algumas empresas, o Soledade falou isso, o Alexis falou isso também. Eu tenho um exemplo legal, dia 3 fechei, cara, um escritório de advocacia, assim, 50 e poucos advogados em média em cada uma das 13 sedes, ao todo mais de 600 advogados, fechamos um negócio, estava no trâmite do contrato, quando isso tudo rolou, cancelaram, seria um contrato relevante, até 6 meses de contrato no trabalho em endomarketing, cancelaram. Sexta-feira voltaram dizendo o seguinte, a gente sabe que ele cancelou por causa de toda essa instabilidade, mas se você topar foi por 50% do preço, a gente retoma esse contrato. Vontade de mandar tomar naquele orifício posterior. 50% do trabalho. Exatamente isso, mas enfim, então, realmente vai ser um momento assim, complexo. Cada estado, eu vi a Selma falando, cada estado está pensando as suas coisas. Aqui no Paraná eu acho que a gente está com um governo mais ágil,
que o federal. Então a Fomento Paraná, eles conversaram com o Sebrae, o Sebrae vai cuidar até R$2.000, a Fomento Paraná vai de 2.000, acho que até 10, 12 mil reais, já está no site rodando, e o BRDE Paraná vai até R$200 mil. Então, eles anunciaram sexta-feira passada, cara, no sábado estava tudo rodando nos sites. Então, aqui no Paraná a coisa está sendo como tem que ser. Quem ouviu no domingo o call da XP do ministro Paulo Guedes, acho que entendeu que o desejo existe, isso também falaram muito bem. Agora, óbvio, tem esse entrave Brasil, digamos assim, para rodar. Mas eu acho que o mais relevante que a gente tem que fazer, e efetivamente para mim é engraçado, porque seria de pensar que a gente tem muito envolvimento com o digital, sofreria um pouco menos impacto, mas não foi isso. Eu começo o mês sempre com uma previsão do que vai entrar, a gente tem até um fluxo de caixa até o final do ano, desenhado já. Dificilmente o que entra no final do mês era o que estava previsto, mas varia 6%, 7%, mês muito ruim, dá 10% abaixo do que estava previsto, né? Hoje é o último dia, acabei de olhar agora, estamos com 64%, não tem nenhum boleto que vence depois do dia 25, exatamente para não ficar nisso daqui. Então, eu vou desligar isso aqui, vou fazer uma sessão de choradeira com todo mundo, isso aí, sabe, catando panelinha, digamos assim, mas eu acho que a gente não vai chegar nos 70% do faturamento esse mês. E esse mês o pessoal ainda está honrando. Mês que vem já houveram vários que pediram alguns cancelamentos, entraram negociando com desconto, enfim. Então vão ser períodos difíceis realmente, né? Você comentou uma coisa, a CIA, eu ouvi o cara falando ontem lá, 90% é a previsão de perda de faturamento deles para o mês que vem. Só que, cara, esses caras trabalham com uma margem gigante há muito tempo, como o Alexis disse, esses caras ficam sem faturar um ano, né? A gente vem sendo estrangulado há um bom tempo, e a minha margem, cara, meu contador repassou a margem de 2020, nossa, estava em 23%. Se eu perdi, cara, hoje, se esse mês eu perdi 37% da minha receita, estamos trabalhando no vermelho, assim, sem saber muito de matemática, né? Sim. Então, mas de positivo eu digo o seguinte, eu acho que está servindo para a gente se mexer, né? Tudo que a gente fez de plano não serve mais. Eu mandei um e-mail para o time, acho que por coincidência, segunda-feira, começando essa semana. Tudo que a gente fez de plano, cara, e esse ano era os 20 anos da Ponto Design, então a gente tinha muitos planos, foi dado o sinal para a compra da sala ao lado aqui, a gente ia a sala, o sinal está dado, eu ainda não retirei o sinal, mas eu ia comprar um conjunto novo, pensa o grau da demência, né? O jogo mudou completamente, a realidade é a outra, e uma coisa que a Selma falou, que é o que eu falei, cara, não é survival of the toughest, sabe? Não é sobrevivência mais forte. Eu acho que é survival of the fittest, sabe? O que se encaixa melhor, o que se adapta melhor, cara, é quem vai passar por isso. A palavra, o Neto disse, eu já acho que a palavra é negociação. É sentar e conversar e ver como que a gente se adapta. Tem um pouco de pena da Selma se ela acha que a saída dela é social e digital, né? Esse é meu universo, então pois é, mas enfim, o caminho é exatamente isso, é a gente se reinventar. Eu tô com o Neto, minha esposa falou que ultimamente eu tenho suado meio fúnebre, não é fúnebre na verdade, eu tô com o Neto, eu não boto nem 70%, eu boto 80% de 85% foi o número que passei para o time, de que a Ponto está aqui em 2021, saracoteando forte e viva, né? Eu falei para todos os funcionários de uma conta de padeiro, falei, cara, por 2 meses vocês têm salário, vocês têm essa folha e mais 2 folhas garantidas, né? Assim, tem um caixinha, a gente vai usar o caixa para passar por isso. Agora, efetivamente falando, a gente tem que negociar, conversar com clientes, né? Foi um mês, imagino que para vários que trabalham com digital foi um mês difícil, muito engraçado. Ano passado a gente estava sempre atrasado com conteúdo de cliente. Esse ano, começando em 2020, cara, como o projeto era muito grande para 2020, a gente precisava arrumar as coisas. Então, acredite ou não, em fevereiro, eu já estava com conteúdos de meio de abril pronto. Começo de março, eu estava com conteúdos de final de abril, os programáveis, organizados para os 24 clientes de FII que a gente tem. Primeira vez na minha vida que eu consigo trabalhar com 45 dias de antecedência. O que aconteceu? Eu tive que enfiar tudo aqui no meu rabisteco, cara, e criar tudo de novo.
A gente fez uma conta, foram mais de 60 mil palavras jogadas fora. Assim, jogadas fora não, então salva no servidor. Sabe? Blog post, foram tipo 170 blog posts, cara, que tinham que ser reescritos. Você vai falar do que, cara? Não pode dar vírus no servidor, né? Não dando vírus no servidor, tudo bem. Enfim, então são tempos divertidos, cara. Eu tô, por que pareça, eu tô animado, óbvio. Final de mês, cara, você vendo que você sua margem é 24% e você vai faturar com a menos 38%, você fala, bom, faltou algum tantos por cento aí. Mas enfim, vão ser tempos. Eu imprimi e coloquei na criação Survival of the Fittest, sabe assim, cara? É a sobrevivência do que mais se adapta, do que melhor se adequa à mudança, tá? Agora, é tipo chuva na Fórmula 1, tipo chuva no kart, que o Casa tanto adora, cara. Vai dar uma nivelada. Os grandão não vão ter tanta vantagem perante nós pequenos. Eu olho, esse é o cenário para o qual eu olho. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que a chuva deu bandeira amarela, isso mesmo. As distâncias todas se encurtaram. Ainda tem quem está na frente, quem está em segundo, terceiro e assim vai, mas não tem mais distância. Então, se a gente usar da nossa flexibilidade, do nosso cruzamento, eu acho que isso é o que pode permitir um passo que aproveite este momento, infelizmente, mas aproveite este momento para poder se posicionar de outra forma quando for dado bandeira verde de novo. A metáfora é válida porque estamos rodando devagar, mas em bandeira amarela, só que com pista molhada, cara. A qualquer momento o cara que está na tua frente pode rodar e escapar, você mesmo, se não prestar atenção, pode rodar e escapar. É muita atenção, é dia a dia. Eu até falei pro povo, eles reclamaram semana passada, sexta-feira, eu estou conversando muito com o time. Engraçado que a gente se afasta, mas acaba se aproximando mais por se afastar. E tem ouvido também os empresários que estão falando, tá todo mundo trabalhando mais e falando mais, mas o povo falou, eu achei que em casa ia ser mais tranquilo. Temos que trabalhar mais ainda, cara. Temos que trabalhar mais do que mais, temos que trabalhar melhor, temos que trabalhar mais eficiente, cara. Agora realmente não adianta entregar, agora você tem que entregar para o cliente alguma coisa que ajude ele a passar por isso, e é tudo muito ridículo. A gente botou um e-commerce, eu estava olhando agora, 479 vendas desde o dia 23 de março. Semana passada, um cliente nosso que é a Chácara Extrapassão, que ele vende hortifruti, 40% do faturamento deles vinha de restaurantes, lanchonetes, existia uma parte de food service muito forte. Obviamente parou tudo isso. 3 dias depois, isso foi dia 20 de março, foi sexta-feira, meu aniversário. Na segunda-feira, a gente alinhou tudo, fizemos 2 conversas durante o final de semana. Na terça, no dia 24, foi lançado uma landing page, não é um e-commerce, mas é uma landing page com pagamento via PicPay. Cara, e de lá até agora, hoje é dia 31, foram 479 vendas, cara. Começamos com você monta a sua cesta. Fudeu, 2 dias depois, estava louco, as velhas ficavam 2 horas no telefone. Põe uma abóbora, tira a berinjela, põe mais uma abóbora, tomate maduro. Aí montamos cestas. Agora estamos com 8 cestas, o ticket médio está sendo R$119 cada cesta que eles estão, fora entrega, cara. E é sério, tá 5, 6 pedidos por hora, os caras estão loucos. Eu tive que ajudar eles a descobrir sistema de atendimento em WhatsApp descentralizado, enfim. Então, esses caras falaram, Joaquim, ele está agradecendo a gente de joelho, nem eu achava que era possível montar o que a gente montou e girar o que a gente girou, 481, enquanto a gente fala, estou vendo aqui do lado. Eu estou com o dashboard de venda do cara que eu estou animado. Então, de um lado, alguns clientes estão exigindo absurdamente mais da gente, e de outro, todo mundo, eles estão parados. Então, semana passada foi uma semana que eu ligava para um por um, eu peguei cliente, liguei para um por um, cara, o que você está fazendo? Blá, 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 blá. Alguns choravam, outros gritavam, outros xingavam, outros diziam, mas enfim, me aproximando de todos eles. Eu acho que cada vez mais nós, agências, vamos ter que, meio psicólogo, consultor de negócio, pegar no colo e dizer, vamos fazer alguma coisa, podemos chacoalhar isso, podemos mexer naquilo. Né? Então, enfim, será um momento, a Selma falou, né, e acho que isso está claríssimo para todo mundo, cara, eu que lido com educação também, nada mais será como era, cara, isso realmente é o início de um novo tempo e a gente está tendo a oportunidade de vivenciar isso. Para quem gosta de desafio, é um momento interessante. Legal, Joca. Marcos, está com o microfone? Obrigado, Joca, mas fica aí, a gente vai falando. Marcos, como que está aí? Tá ótimo.
Tá terrível, né, gente? Mas a República, ela se dividiu nesse primeiro momento em duas linhas. Acudir os clientes para uma migração para atendimento virtual. Uma outra vertente, acudir a própria República, né, e abrir as negociações. Eu tive alguns clientes que a demanda subiu demais porque eles criaram, aí, como o Joca falou aí do Hortifruti, eles criaram o seu delivery de um dia para o outro, e isso vem dando muito certo para alguns clientes, apesar da curva de faturamento ficar abaixo, né? Então eu tô com um cliente aqui que está vendendo muito no delivery, a gente está fazendo campanha direto, mas não tá substituindo ou equilibrando o que ele tinha com a casa aberta. Então, esses clientes que eu tive aumento de demanda, eu ainda vou ter redução de FII, né? Porque não está fechando a conta dele e ele está pedindo a parceria, isenção, etc. Eu tenho outros 2 clientes, um é material de construção e o outro é um shopping de seminovos. Os 2, com altíssima demanda, migraram para venda online também. Eu tô desenvolvendo um test drive em casa, o cara leva o carro na casa, ele escolhe o carro pelo site, tá todo mundo pelo WhatsApp, isso está funcionando muito bem, mas volume de acesso ao site está caindo e volume de pessoas interessadas realmente em ver um carro agora, mesmo que eu faça tudo para ele, não existe. Então, esse cliente eu sei que daqui a pouco, quando a venda dele bater lá próximo do zero, ele vem negociar comigo. Então é outro que eu estou tendo muita demanda e eu vou ter uma redução de FII. Então o equilíbrio está aí, né? Realmente eu tive clientes que fecharam loja, eu tive um shopping que fechou, está fechado. Ele pediu um cancelamento de contrato, a gente numa luta, a gente conseguiu não cancelar o contrato, mas programar aí uma carência para começar a receber isso lá na frente, quando o shopping voltar a abrir, que vai precisar de uma demanda muito grande. Então a gente está dividindo isso. Algumas pessoas estão salvando os clientes, outras pessoas estão salvando a agência, outras pessoas estão nessa negociação. Hoje a gente vai fazer um comunicado para a equipe. A gente está conseguindo trabalhar em home office muito bem por causa da plataforma Eclipse, que a Selma falou isso, está funcionando muito bem. Obviamente que a gente perde um pouco, bate um pouquinho de cabeça, mas estamos conseguindo entregar para os nossos clientes com uma agilidade muito grande. E hoje a gente vai ter uma conversa geral, acredito que cada um já teve ou vai ter com a equipe. A nossa conversa hoje é para não haver demissão, a gente vai tomar uma série de atitudes, uma série de suspensões, suspensão de benefício. O Joca falou que ele está segurando aí para 2 meses com a turma. A gente tem um fôlego aqui para segurar 2 meses com a turma, mas a gente está pensando em 5 meses de desespero. Então, a gente não vai garantir para a turma 2 meses, não. A gente vai garantir para a turma 1 mês de nada muda, que é o pagamento de abril agora até o 5º dia útil. E para o pagamento de maio, a gente já vai estar implantando uma série de mudanças. Todas elas com previsão de pagamento do que a gente suspender a partir de janeiro de 2021. Então, vou dar um exemplo. A gente tem Vale Refeição. A gente vai fazer um pagamento mínimo do Vale Refeição, vai cair para R$50, e tudo que eu não pagar agora, a gente vai pagar em 12 parcelas em 2021. Isso é uma coisa. Provavelmente a gente vai pegar um empréstimo do governo para pagar a folha. Vou fazer um acordo com eles de redução de carga horária e redução de trabalho. O governo está nos dando 25%, mas talvez eu faça um acordo com eles de diminuir 50% da carga horária e pagar e reduzir 40% do salário. Por que isso? Porque a demanda está indo para o zero. Todos os meus grandes clientes que demandavam muito, a demanda está indo muito abaixo. Eu estou ficando com aqueles que têm uma capacidade do delivery. Então eu tenho uma drogaria que tem capacidade de delivery e está aumentando, eu tenho uma pizzaria, eu tenho algumas lojas do shopping, eu tenho uma material de construção, mas a demanda está caindo demais. Eu tenho uma campanha agora para material de construção que eu deveria ter aí, sei lá, umas 50 peças de PDV. 0. Ele já pediu 0 peça de PDV. Né? Então,
a demanda caindo muito, eu vou negociar isso com os colaboradores, dessa redução de 50% em home office e 40% no salário. Provavelmente, né, a gente não está descartando férias coletivas ou férias pontuais, aguardando muito que o governo permita suspensão dos trabalhos com acesso ao seguro-desemprego. Isso para a gente seria bacana, porque eu consigo suspender talvez aí 30% da minha equipe, sabendo que ela vai ficar resguardada com o seguro-desemprego, e isso nos daria um fôlego. Então a gente está aguardando o governo trabalhar. Mas o Guedes está fazendo live com a XP Investimentos, complica um pouco, né? E só para a gente também ficar aqui no pensamento do futuro, né? Realmente a gente tinha lá uma sala de 370 metros quadrados, um lojão de 370 metros quadrados, um aluguel caro para isso, uma estrutura bacana, salas de reunião, tudo bacana. E o mundo home office, by Zoom, by Slack, by Skype, está mostrando para a gente que o futuro talvez seja realmente, como o Joca falou, quem vai se adaptar melhor, né? Quem vai se encaixar melhor nesse cenário. Então a gente já está pensando, a gente tem aí fôlego para sobreviver com essas atitudes que a gente está tomando. A gente alonga isso para 5 meses e não pensando em 2 meses. Eu acho que é temerário pensar só em 2 meses, porque a gente tem que pensar em 5 meses, até porque o isolamento vai durar mais de 2 e a volta vai ser muito lenta. Então, nós estamos preparando o fôlego aqui para 5 meses, e aí, tomando atitudes ruins com a equipe, mas pedindo para a equipe comprar essa briga, porque a República vai respirar fundo, mergulhar para sair daqui a 5 meses dentro. A gente está negociando com todos os fornecedores, pedindo carência, pedindo diluição desses contratos que a gente tem. É o efeito em cascata. Então, o cliente está nos apertando, a gente aperta um pouquinho os parceiros e os fornecedores. Até agora está todo mundo entendendo isso. E hoje, 3 horas está marcado, a gente vai para a parte mais difícil da conversa, que é com cada colaborador, para que eles entendam a suspensão do vale, que eles entendam a redução de carga horária, que eles entendam a suspensão de alguns benefícios, para que a gente consiga manter a equipe, não demitir ninguém e ter fôlego aí por 5 meses, que eu acho que a conta são 5 meses. Legal. Muito obrigado. Vanessa, está com o microfone? Estou, tá me ouvindo? Agora, Vanessa Poli, da Ecos de Poços de Caldas. Bom dia a todos, como vão? Bom, pessoal, aqui em Poços o cenário não é diferente do que todo mundo está falando, né? A gente está no meio a meio. No começo de março nós tivemos muitos cancelamentos de muitos clientes nossos, tivemos uma média de 11 pedidos de cancelamento de contrato. No primeiro instante a gente entrou numa situação de desespero também, a gente ficou, putz, e agora? A gente tinha uns eventos para organizar também. Porém, eu sentei com a minha equipe, com o meu setor comercial, o meu setor de atendimento, e a gente fez um gerenciamento de crises, né? A gente começou a ver o que a gente poderia fazer para os nossos clientes. A gente conseguiu ver que era o momento da gente solidarizar com eles também, né? Nós estamos realmente bem complicados, mas eles também estão. E a gente depende deles, eles dependem da gente, né? Então foi um momento aí que a gente realmente resolveu dar as mãos para os nossos clientes, né? E isso foi uma forma também de fidelizar eles com a gente. Dos 11 que a gente teve na primeira semana, a gente só não conseguiu reverter 4. Até o nosso amigo estava falando de material de construção, até fiquei feliz porque a minha maior conta era o material de construção e ele foi um que a gente não conseguiu reverter, né? Assim, ele não quis, assim, a gente fez várias opções, a gente tinha uma campanha para ele mês que vem, uma campanha bem grande, porque é uma rede de construção, são 11 redes e todas as lojas estão fechadas. Então, assim, eles falaram, Vanessa, não tem como, a gente precisa cancelar, né?
Esses que estão cancelando, a gente deu a possibilidade de suspensão, então eles ficariam suspensos por 3 meses sem estar pagando, né, o que eles pagam para a gente. Depois, quando voltasse, ou quando a situação, né, se Deus quiser, a gente está acreditando que seja em 3 meses, melhorasse, eles voltariam pagando normalmente, só que o que ficou, vamos voltar, para não ter o cancelamento, porque tem multa quando cancela, então a gente sabe que para eles é tão difícil também, então ficar aplicando multa não é uma boa estratégia agora, né, então a gente realmente está tentando trabalhar em conjunto. O nosso meio é um meio digital, né, a gente trabalha com muita campanha no ADS, no YouTube, a gente trabalha com muito Facebook e Instagram, então, por incrível que pareça, a gente trabalhou muito, né, esse mês de março eu não tive nenhum prejuízo, abril vão ter algumas folhas, alguns realmente déficits na folha. Com a minha equipe estão todos home office, eu estou sozinha na casa, eu coloquei todos, eu sou a única que estou vindo, né, eu não moro em Minas, eu moro no estado de São Paulo, então eu estou com uma carta para conseguir entrar em Minas, porque eles não estão autorizando mais entrada aqui em Poços, mas eu continuo conseguindo entrar. Estão bloqueando a entrada de um estado para outro? De um estado para o outro, está bloqueado de um estado para o outro. Eles não permitem mais a entrada na cidade de Poços de Caldas. Então, nos primeiros dias foi bem difícil, eles não estavam deixando entrar, eu nem insisti, aí a URH me fez uma carta, né, com um advogado, falando que eu estava aqui e que eu precisava trabalhar. Né, então, todos estão home office, está funcionando muito bem. Né, assim, eu estava bem preocupada com isso, porque a gente nunca fez um teste de home office. Né, até então, foi um susto, a gente foi no susto e foi muito bem. Né, a gente está usando várias plataformas bacanas também, que estão nos ajudando muito com isso. Né, e o comentário que o pessoal fez, realmente, eles estão trabalhando muito mais do que eles trabalhavam aqui. Era engraçado, nós entramos às 8, o pessoal chegava aqui 8h10, 8h15, 7h50, todo mundo, tô online, eu tô aqui, já tô produzindo, então o pessoal tá trabalhando mais do que quando eu tava aqui, né, mas assim, só que a gente também tá preocupada, a gente acha que aguenta mais uns 2 meses, né, e com a folha, porém a gente já começou a tomar atitude, nós estamos dando férias, né, então amanhã, no dia 1º, uma turma já vai sair de férias, né, a gente está dando férias de 15 em 15 dias que possam ser prorrogadas depois, né, então tem um pessoal de redação, um pessoal de design e o meu coordenador também, eu coloquei ele de férias também, realmente, porque a gente acredita que quando tudo isso voltar, vai voltar com muita força. Né, todo mundo vai precisar de um apoio da publicidade, da comunicação, então a gente está acreditando muito nisso. Pode falar. Vanessa, só para ajudar, não sei se a turma concorda, mas a gente fez uma avaliação aqui que férias seria o pior caminho para a gente. Por quê? Porque a gente teria que desembolsar um valor para pagar essa turma, e essa turma voltaria das férias no auge da crise, porque o auge da crise vai ser daqui a um mês. Então a gente ficou muito receoso de dar as férias, de ter um desembolso de caixa grande, botar essa turma de férias agora, porque eles vão voltar daqui a um mês, no auge da crise, sem nada para fazer, e não aliviou caixa e eles voltam recebendo. Aí a gente está preferindo reduzir jornada de trabalho e apostando que vai ter uma possibilidade de suspensão do contrato de trabalho com acesso ao seguro-desemprego. Eu não sei se você já fez isso no papel, se você já decidiu, mas só para você pensar aí que a gente analisou aqui para nós que férias seria um desembolso grande de dinheiro e não resolveria o problema, porque daqui a um mês estaria todo mundo de volta e no auge da crise, ou seja, sem job, sem trabalho. Tá? Sim. Nós estudamos isso também, porque a agência, na verdade, ela é um pouco diferente do cenário de todos vocês. Né? Assim, eu tenho um setor administrativo, eu tenho um setor de RH, eu tenho um setor jurídico, né? Então eu fico na direção administrativa da agência. Né? Então, esse outro departamento que cuida dessa parte mais burocrática, vamos dizer assim. Eles pensaram nessa parte de redução de jornada, de redução de salário,
Só que como eles ainda conseguem pagar o salário, eles se preocuparam em que, se a gente reduzir a jornada das pessoas, o salário das pessoas, eles também não estão preparados para isso. Né? E a gente tentou, de alguma forma, não prejudicá-los tanto. Então, assim, a gente vai dividir, a gente vai dar as férias e a gente vai parcelar normal até o 5º dia útil, e depois o restante a gente parcelaria. Depois, se eu não me engano, a gente pode parcelar em até 6 vezes. Né? A gente colocou 3 pessoas de férias e a gente está testando. A gente vai ver como que vai ser. Porque, como eu falei, a gente não teve uma diminuição tão brusca assim de demanda. Teve, mas por enquanto, nesse mês de abril, a gente trabalhou muito. Né? A gente buscou as oportunidades de delivery, de aplicativo, como a gente tem essa condição tecnológica aqui. Eu tenho programadores que fazem sites, que fazem aplicativos, então a gente está em massa tentando mostrar isso para o mercado. A gente tem essas condições e ajudando todos os nossos clientes nesse sentido. Né? A gente tem muito cliente de supermercado, de restaurantes, né? Então, de lojas. Então, a gente está tentando trabalhar dessa forma. Né? Sinceramente, a empresa, como a agência ela faz parte desse grupo, uma medida que eles tomaram, nós somos em 102 funcionários dentro do grupo. Né? Então, da agência representa 20 pessoas. Então, eles realmente tomaram essa decisão para tentar não prejudicar os funcionários agora, que não estão preparados para isso, e já que a gente tem condição de segurar por mais 2 meses, entendeu? Então, foi essa a escolha que eles fizeram e eles deixaram bem claro, assim, aqui dentro a gente está sendo muito transparente com todos os funcionários e tudo isso pode mudar a qualquer momento. E tudo que a gente está fazendo realmente é para sobreviver e para não prejudicar ninguém. Né? Porque está muito difícil. Deixa eu aproveitar o gancho. Tá me ocorrendo uma ideia aqui e eu vou jogar isso para todos aí para discutir e ver a validade e a viabilidade dessa ideia. Tá? Mas me parece, com todas as oscilações que a gente está tendo aí, nas diversas agências do grupo, e nessa questão de o que fazer com os nossos colaboradores, né? Se demite, se dá férias, enfim, a dificuldade que cada um de vocês vai ter individualmente, eventualmente, com a sua força própria de trabalho. Talvez fosse o caso de nós fazermos um banco com todos os colaboradores de todas as agências, para que cada um de nós tenha acesso a isso, para que a gente possa usar isso como uma ferramenta flexível de eventualmente atender uma necessidade que surja, ou uma oportunidade que surja, e você eventualmente não está com esse colaborador em mãos naquele momento. Ou porque você deu férias, ou porque você teve que demitir, ou qualquer coisa do gênero. Então talvez seja uma boa hora de nós darmos a mão, fazermos um grande banco de talentos de todos nós, para que isso fique acessível também para todos nós. Usar isso como uma ferramenta de flexibilidade desses talentos todos. Poeticamente falando, talvez seja o momento mais importante de nós nos tornarmos uma única grande agência Ligue, tá? Para ajudar cada um de nós individualmente a atravessar esse momento tão difícil. Então fica aí uma ideia para discutir, para validar, e se todos concordarem, ou aqueles que concordarem, eu proponho que façam uma lista dos seus colaboradores, o que cada um pode fazer, né, a especialidade de cada um desses colaboradores, mandem para nós consolidamos isso tudo e distribuímos para todas as agências, porque eu acho que neste momento isso pode fazer uma diferença muito grande, estratégica e tática, né, para atender uma necessidade pontual eventualmente, taticamente e estrategicamente gera flexibilidade para todo mundo. E manter atualizada a informação de cada agência. As agências precisam sobreviver também, né? E mesmo que haja uma redução de folha, essa rede pode suprir, complementar e às vezes até incrementar uma série de operações aqui e acolá, entendeu? Então acho que tem que olhar, incluir nas habilidades da equipe as habilidades dos donos e diretores das agências, certo? Porque
pode ser muito interessante, muito bem colocado. Quer dizer, eu queria ouvir a Regiane, Regiane é da nossa nova rede de agentes, né, agentes de negócios, e o Ligue Agents é uma nova visão que a gente vai implementar agora com a nova plataforma, que tornará possível, que é como complementar essa visão, que não apenas do trabalho de comunicação, mas com o trabalho de new business, com o trabalho da visão de cliente, e de alguma forma também intermediário, canal para tudo isso. Regiane, você está com câmera, por favor, Candaré? Claro, é só porque eu vou precisar encerrar, que eu tenho uma outra reunião agora às 11 horas. Okay. Então, foi um prazer estar com vocês. Eu acho que agora, só para finalizar, é um momento realmente que todos nós temos que nos dar as mãos, nos ajudar, né, para todo mundo conseguir passar por esse momento que realmente não vai ser fácil, nem para nós, empresários, nem para os nossos funcionários, para todo mundo, vai ser muito difícil. Então, a gente realmente tem que pressionar o governo, igual todo mundo comentou, a gente tem que dar uma forma de pressionar, mas, infelizmente, a gente tem que, nessa parte, dar as mãos para os nossos clientes e realmente fazer, e eles entenderem que estamos juntos. Né? E eu estou saindo nessa, mas a gente vai se falando. Estamos todos juntos. Todos. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, Vanessa. Um abraço. Tchau, Marcos. Regiane, no chat, se puder complementar alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? A gente te ouve, mas está sem câmera, Regiane. Está sem câmera, só um minutinho. Isso. Okay. Isso, obrigado. Então, Regiane, Piracicaba. Sim, Piracicaba, interior de São Paulo. Então, nossa, as contribuições foram incríveis, cada um, assim, mesmo sendo o mesmo segmento, né, cada um, assim, direcionando o seu negócio de alguma forma, né. Então, assim, eu como mentora, como coach, que é uma área totalmente diferente de vocês, assim, o que eu gostaria de falar, né, que vocês, empresários, nesse momento, se colocassem realmente como observadores dessa situação, se colocarem como uma terceira pessoa, porque o vírus está aí, é fato. Também é fato que isso vai trazer um desdobramento. Então, nós temos que lidar com o que está acontecendo no momento, que são ações, assim, prioritárias, né, lidar com o que está acontecendo no momento. Mas, nesse movimento de vocês se colocarem como terceira pessoa, tá, o momento é esse, daqui para frente como que vai ser? Então, a gente trabalha muito o princípio que é 10-90, tá, o que está acontecendo significa 10%. 90% é aquilo que ainda vai vir. Nós não sabemos exatamente quando, como, mas uma demanda vai vir, né? Então, o nosso mestre, Paulo Vieira, sempre diz o seguinte, que a crise, ela vem. Ela vem nos relacionamentos, ela vem no governo, ela vem no relacionamento como casal, ela vem nos negócios. Muitas empresas já estavam com problemas, né? Não se adaptando à indústria 4.0, achando que tudo assim, não, será que é isso mesmo? Será que não é? Então, já estavam com problemas. Quando vem a crise, fica muito mais difícil para lidar com isso, né? Então, algumas empresas vão ter mais dificuldade do que outras, dependendo dessa condição que entraram na crise. Alguns segmentos vão ser afetados, todos os segmentos já foram afetados, mas alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas, independente da situação, quando nós nos colocamos como observadores disso tudo, nós conseguimos enxergar possibilidades. Então, essa condição emocional é muito importante, porque dentro da crise tem oportunidades, né? E aí, será que eu vou estar preparada? Será que eu estou vendo oportunidades? Será que eu vou estar preparado para essa demanda que ainda vai vir? É um futuro incerto, né? Mas é certo que a demanda vai vir, isso é fato. Isso é 10%, em cima do 90%, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, muito legal isso que o Casarré colocou, aliás, era uma sugestão até que eu ia fazer, porque algumas ferramentas, decisões que algum vai usar,
né, dentro do segmento de vocês, pode servir para outros, um pouco mais, um pouco menos, mas em cima dessa ideia vem uma outra ideia, e nesse conjunto vem esse fortalecimento para enfrentar essa demanda que vai vir. Então, gente, ó, já aconteceu, a crise já veio, já se instalou. Qual vai ser a diferença? É como nós vamos trabalhar depois que a crise passar. Então, a crise em alguns setores, ela vai passar de uma forma mais imediata, outros a médio prazo, outros um pouquinho a longo prazo, mas é importante se fortalecer nesse momento, né, nessa questão emocional. Então, como você faria, como eu voltaria, em que condição eu voltaria, será que é com essa equipe? É uma equipe menor? Será que com esse produto, com outro produto? Será que a plataforma nesse momento pode me atender? Como pode me atender? Então, já veio um desafio, inclusive ontem, né, que nós fizemos a apresentação para uma cliente, tá? Como a plataforma pode me ajudar nesse sentido, né, como eu posso me reinventar. Só que quando a gente está inserido na crise, né, vivenciando isso, talvez a gente não consiga se excluir disso e ver oportunidades. Então, a minha dica é que vocês se coloquem como observadores, olhar a situação realmente de uma forma diferente, cuidar, né, do momento atual, e se preparar para essa demanda que vai vir, né, em questões emocionais, em questões profissionais, em questão de técnica de trabalho, de conteúdo, e aí você começa a enxergar o que ninguém está enxergando ainda, né, mas você vai estar preparado para ajudar, inclusive, esses clientes que vão estar com mais dificuldade, né, do que nós. E isso é um processo muito lindo também, né? Então, focar na solução, tá? Em cima disso, o que eu vou fazer, como eu posso fazer, quem eu posso ajudar, com quem eu devo me contactar, quem eu posso garantir para estar comigo, talvez não seja hoje, mas seja amanhã. Achei ótima as dicas aí que o Alex nos colocou. Tá, você não está comigo agora, mas você pode estar comigo amanhã. Como que a gente pode fazer isso, né? Se conectar de uma maneira, né? Fazer alianças, fazer parcerias, né? Só que você só consegue, né? O empresário só consegue enxergar isso se estiver bem, né? Então, acho que essa questão emocional é muito importante nesse momento, e isso vai fazer toda a diferença, porque independente de qualquer coisa, a crise vem, mesmo que não seja essa, né? Vai vir outras. Que é uma situação nova, uma condição nova, pegou todo mundo desprevenido, porque o mês de março seria o mês de boom, na realidade, nos negócios, depois de janeiro e fevereiro, né? E na realidade aconteceu o contrário. Então, o que tudo isso está querendo dizer para a gente, né? E muitas coisas que funcionaram até ontem bem, hoje já não vai funcionar mais, ou nem vai voltar à maneira como funcionava. E aí existe uma lacuna, e é nesse momento que a gente pode crescer e crescer como pessoa, como profissional, e crescer também nos negócios. Né? Então, o olhar como oportunidade mesmo, né? E como se preparar para essa demanda e para esse futuro que é realmente incerto. Né? Mas daqueles recursos que eu tenho, o que fazer, né? E como conduzir tudo isso. Regiane, então, essa a minha contribuição. Deixa eu aproveitar o gancho um pouquinho. Eu tive a oportunidade de participar de um atendimento que a Regiane fez, porque ela fez através da nossa plataforma aqui, atendendo colaboradores de um cliente dela, né? E conversando com esses colaboradores individualmente aqui através da plataforma, para trabalhar tanto a parte técnica quanto a parte emocional desses colaboradores, e muito interessante, com dois focos diferentes, né? Um é o foco da travessia desta crise, e o outro foco no futuro, como será após a crise. Então, Regiane, eu queria que você falasse um pouco disso, desse trabalho que você faz de atender os colaboradores desses teus clientes, e desse modelo muito interessante de você falar como eles devem agir pessoalmente e profissionalmente durante a crise, e qual é a preparação que eles têm que fazer para o pós-crise. Por favor. Sem dúvida. Essa lacuna precisa ser preenchida. E quem preencher nesse momento, gente, vai ser brilhante. Então, assim, é claro que tem algumas situações desconfortáveis, né? Difíceis até de lidar, dependendo aí do contexto de cada um.
Mas isso é para todo mundo. O que é mais leve para um pode ser pesado para o outro, enfim. Mas, de qualquer maneira, todo mundo tem oportunidade agora do quê? De ler, de estudar, de cuidar desse lado emocional, de repente de fazer cursos. Eu estou com meu sobrinho, por exemplo, que acessou uma plataforma e está fazendo um monte de cursos. Então, isso é se preparar para o amanhã, né? Desenvolver novas habilidades e competências, né? Isso é um momento importantíssimo, é um momento, assim, de possibilidade. Então, assim, a questão emocional, você se nutrir nesse momento de coisas boas, que te agreguem. Então, filmes, comédia, leituras, de repente fazer aquela atividade em casa, se alimentar melhor, fazer uma agenda mais programada, ter um horário realmente para você se dedicar à família, ao seu trabalho, enfim, de repente rever alguns conceitos, alguns hábitos. É muito legal, porque, queira ou não, muitas pessoas estão tendo que conviver de uma forma com mulher, filhos, parentes, amigos, de uma forma totalmente diferente, então se redescobrindo. Então, na realidade, isso é muito legal, né? E como profissional também pode, nesse momento, você se preparar para o futuro, porque pode ser que você continue empregado e pode ser que você não continue empregado. Mas, de qualquer maneira, você tem que se preparar, porque talvez você possa concorrer com aquela vaga de uma maneira muito melhor do que aquele que não se preparou, né? Então, a competição, aí acaba sendo uma competição saudável também, de você se preparar para esse futuro. Então, o que te ajuda nesse momento? Cuidar dessa questão emocional da melhor forma possível, se nutrir com informações que realmente te agreguem. É claro que nós não precisamos ficar totalmente alheio ao que está acontecendo, mas tem muita poluição de informações. Realmente filtrar as informações que podem ser relevantes para você, no seu segmento, na sua profissão, na sua realidade. O restante, 90%, é se dedicar à sua condição física, emocional e também espiritual, muito importante. E aí, assim, com certeza, ou você vai se tornar um profissional melhor já atuando onde você estava, e também vai ter a oportunidade de crescer, né? Às vezes não é aquele lugar que você vai continuar trabalhando assim para outros, ou atender, né? A tendência é todo mundo CPJ, né? Então, atender não só, porque você se reinventando, você começa a ver oportunidades que antes você não estava vendo, e talvez estava se limitando, talvez nesse momento também queira trocar de profissão, de repente esse momento vai trazer coragem de fazer aquilo que você queria fazer há muito tempo, enfim, pode ser um momento assim, pode ser, não é um momento que te traz condições para fazer tudo isso. Então, são essas as minhas dicas. Maravilha. Obrigado. Olhe para as pessoas físicas e jurídicas, né, nesse momento. Eu queria dizer uma coisinha aqui, usando a imagem, acho que quem colocou, acho que foi o Joca, sobre a questão do kart, o Casarré, a experiência dele em corrida e corrida com chuva, enfim. Eu acho que o momento não é de gastar energia para brecar. Eu acho que a mudança veio. Quem tentar resistir à mudança, diminuir pura e simplesmente velocidade, né? Eu acho que pode perder um tempo e uma energia preciosa. Eu acho que tem que aproveitar este momento para acelerar. Quando quase todo mundo está brecando, quando quase todo mundo começou a chover, e agora, é a única hora que surge uma oportunidade de ouro, que é acelerar. Não é tanto por coragem. Eu acho que talvez a gente tem que entender que coragem convive com medo, né? O medo não é a antítese da coragem, ela convive com a coragem. Ninguém vai deixar de sentir. O que eu vou fazer agora? Todo mundo deve estar desesperado de alguma forma, ou em próprio nome, em nome da empresa, em nome dos colaboradores, em nome dos clientes, né? Eu acho que o momento é conviver com o medo.
e acelerar, ir à frente, aproveitar oportunidades que vão surgir inevitavelmente. Quem tentar gastar energia para brecar e para manter as coisas como elas eram o mais próximo possível do que eram, eu acho que esses vão se dar muito mais mal de quem aproveitar o momento para uma transformação ainda mais radical. Exatamente, João. As pessoas até ontem reclamavam tanto que não tinha tempo e agora nós temos tempo. E aí a inteligência, o que você está fazendo com esse tempo que você está tendo agora? Né? Então, nem essa desculpa vai valer agora, né? Que não tinha tempo. Né? Então, nós temos o tempo, o recurso, a oportunidade. Então, se coloque como observador e aproveite. Né? Porque, olha só, o Casarré trouxe essa empresa que eu falei com alguns, né, colaboradores, é a mesma empresa, com a mesma situação, com os mesmos produtos, os mesmos clientes, e cada um enxergando de forma diferente. Então, quando o Casarré indicou, né, fazer esse grupo de talentos, vamos colocar assim, é muito válido, porque uma ideia complementa a outra, ou então sai até uma terceira ideia. Então, assim, nós estávamos numa zona de conforto, os empresários estavam numa zona de conforto, os profissionais numa zona de conforto, ou transfere para o governo, é meu chefe, você é a minha mulher, né, eu não tenho oportunidade, acabou isso, é você com você mesmo. Então, assim, é um momento de limpeza, é um momento de busca de equilíbrio, de encarar, né, a realidade e se reinventar como pessoa, como profissional. E nós temos esse tempo agora, né? Então, não tem essa desculpa. As agências têm que aproveitar para realmente acelerar. Casarré, encerra você é o homem que acelera na Schulling. Para quem não sabe, Casarré correu junto com a Ayrton Senna. Então, Casarré. Eu vou colocar duas frases que eu ouvi em 1977, na minha primeira escola de kart. O primeiro curso de pilotagem que eu fiz foi em 1977 com o grande Maurício Sala. Ele me disse duas frases que eu usei nesses últimos 43 anos nas pistas e na minha vida pessoal e profissional. A primeira é, na dúvida, acelera. A segunda é, para vencer, você tem que estar na frente. Então são duas frases que se aplicam totalmente nesse momento que a gente está vivendo. Na dúvida, acelera. E não esquece que para vencer, você tem que estar na frente. Lá de trás você não vence nada. Tá? Meus caros, um evento programado para 1 hora, estamos com 2 horas de evento, a sala lotada, todo mundo participando, excelente. Agradeço a todos vocês, eu acho que isso enseja uma continuação dessa conversa muito em breve, então proponho que nos nossos grupos aí fechados de ligue se manifestem a respeito de uma continuação. Com todo prazer a gente marca próximas datas e horários aí para todos. Muito obrigado pela participação de todos vocês, eu acho que foi um evento extremamente rico. Nós vamos disponibilizar o vídeo disso, por favor, fiquem à vontade para divulgar isso também para as suas comunidades externas à rede, porque eu acho que o conteúdo que nós discutimos aqui, essas coisas todas que falamos aqui, são muito importantes para qualquer empresa, né? Não só as nossas. Eu queria encerrar com uma coisinha. O que vale agora não é o computador mais que tem lá, o parque gráfico, não é a sede bonita, não é nem, muitas vezes, a própria equipe que cada um tem, porque pode ser que até que nem essa equipe venha a ter, ou pelo menos do tamanho que ela era. Então, o que vale agora são as relações que cada um de nós construiu. Essas relações, a rede está aqui para ajudar a ativá-las, melhorá-las. Quem estava um pouco mais distante, que eu fiquei muito feliz aqui, tivemos 3, 4 participações aqui de quem estava um pouco afastado do dia a dia da rede. Obrigado por ter participado desse papo. Essas relações é o que vão permitir a gente fazer os cruzamentos para que saiam bons frutos dessa história toda. Tá? Força, protejam-se, fiquem em casa, mas vão para o mundo. Tá bom?
Um grande abraço. Até logo, Obrigado. colegas. Muito obrigado. Bom dia a todos.